Estou aqui com o Robson Arais, diretor, professor e dono do colégio e cursinho pré-vestibular único educacional. Vamos fazer uma entrevista em matéria de TCA1 e agora temos algumas perguntas. Você teve alguma educação formal? Tive, eu sou formado em História, sou licenciado em História, eu sou pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior, do terceiro grau, posso dar aula para a universidade, sou pós-graduado em Ciência Política, eu sou formado em Pedagogia também. Certo. Como você encontrou a oportunidade de abrir o Único na época e como você avaliou essa oportunidade? Eu comecei a dar aula muito jovem, porque eu me formei no antigo curso magistério de normalista, comecei dando aula para crianças pequenas, com 16 para 17 anos de idade. E aí virei professor de uma escola muito pequenininha, chamada Pedacinho do Céu, e era para crianças de quarta série. Depois fui dar aula até para supletivo no colégio compacto, dei aula no colégio objetivo. Então, quando eu abri o Único, eu já tinha 10 anos de colégio Sigma, fui fundador e dei aula no colégio Galois durante 12 anos e fundei o Único há 11 anos. Na verdade, quando eu fundei o Único, eu percebia que necessitava de um tipo de pré-vestibular que desse um pouco mais atenção individualizada e, sobretudo, conhecesse o aluno pelo nome. Aliás, o nome único refere-se exatamente ao aluno sentir-se único num momento único. Adquirimos algum conhecimento de contabilidade, administração e marketing via internet. E a nossa experiência, já tínhamos ali pelo menos 22 anos de sala de aula, hoje eu tenho 33. Você teve alguma experiência de empreendedorismo antes de abrir o colégio único ou você só trabalhava dando aula mesmo? Eu fui sempre criador de projetos empreendedores dentro das escolas que trabalhei, como as atividades que eu levo os alunos para terem aula em Paraty, na usina de Angra, na Fazenda Buricana, do Barroco, do Rococó, dentro da cidade, das igrejas, do teatro de bonecos, aula de mergulho, de biologia marinha, aula no mangue sobre bioma, aula na usina de Angra dos Reis sobre radioatividade. O máximo que eu já tinha feito era criar projetos diferentes dentro das escolas que eu trabalhava. Era um empreendedorismo, sim. Sobre os seus 3 sócios, eles complementam suas habilidades para abrir o cursinho pré-vestibular? Complementam. Se a gente fizesse uma interseção dos 4, algumas poucas qualidades teriam. Mas eu acho que o conjunto de diferença é maior. Cada um deles é melhor em uma atividade. Cada um deles tem uma determinada atividade que é complementar à minha. Qual foi o momento mais crítico, o momento de maior satisfação nesses 11 anos como dono do Único? A primeira aprovação da nossa escola em medicina, no primeiro semestre, foi emocionante, porque o resultado do UNB vem num site, do CESP, que você digita o nome para ver se passou ou não. E eu tinha alguns meninos muito bem colocados nos simulados e eu queria ver se o trabalho bem feito do nosso ensino nos simulados, se a gente conseguia ter essa aprovação. E foram 6 aprovados de 23 vagas na época. E eu digitei os nossos primeiros colocados dos nossos simulados no resultado e foi emocionante. São os momentos mais emocionantes aqui em cada virada de semestre. E qual foi o momento mais crítico? Eu acho que quando a UNB resolveu aderir ao Enem, misturando fórmulas de acesso. O PAS era uma fórmula de ingresso, uma forma de ingresso. O Enem, outra forma de ingresso. E o vestibular de julho permanecia. Havia uma incerteza e o CESP não se pronunciava e nem a UNB se pronunciava para a gente saber que material, que professores, que conteúdos, porque a prova do Enem tem um estilo, a prova do vestibular de julho tem outro e a do PAS tem outro. Então foi um momento assim difícil de você direcionar o produto que você ia vender na escola, ou seja, que tipo de curso que eu ia dar, dependendo da decisão que a UNB
tomasse. Foi um momento assim de ansiedade, de expectativa, de tensão para ver que rumo seguir. O único já esteve perto de quebrar alguma vez? Não, sempre fomos muito cuidadosos com impostos, com folha de pagamento. Temos aqui o professor que a gente convida o professor e tem um valor de hora-aula muito bom, um ambiente muito bom de trabalho, uma qualidade de aluno muito boa, uma escola muito disciplinada, e o professor gosta de trabalhar em escolas assim. É uma escola conteudista, com alguns projetos que incrementam ali o ensino do menino, mas é uma escola conteudista e muito cuidada do ponto de vista financeiro. O que você vê diferencial no Único em relação a seus concorrentes diretos, com escolas e outros cursinhos pré-vestibular? Acho que conhecer o nome de todos os alunos, conhecer os alunos de perto, saber que curso vão fazer, atender o aluno que perdeu a inscrição, atender o aluno que... O fato de eu ter uma equipe na unidade Taguatinga, eu, Daniela e Pavan, na unidade da 606, eu, Dona Marli e o Murilo, cuidando 24 horas disso aqui, ter grupo de WhatsApp com cada turma, para passar até as notícias de jornais, eu mando para eles de manhã, eu mando as capas dos jornais, olha aqui, ó, eu mando para eles as capas dos jornais, olha aqui a Folha de São Paulo, Valor, Correio, ter com eles um grupo individualizado, atender o pai do aluno o tempo todo aqui, eu acho que essa é a diferença, é o cuidado, não tem um segredo não, é o cuidado, fazer o que gosta. Na minha vida mudou o foco da preocupação. Eu tenho 12 receitas por ano e pago 13,3 salários. Você tem que transformar 12 receitas em 13,3, porque você paga 12 salários, mais 13º, mais 1/3 de férias. Para uma equipe inteira, uma equipe bem paga, uma equipe de professores que tem uma bela de uma média salarial. E aí eu consigo trazer o professor que mudou o foco. Antes você tem a preocupação quando você apenas é professor dentro da escola, a funcionar tudo, mas você sai de férias em dezembro e volta em fevereiro. Aqui eu, quando consigo tirar 10 dias de férias, é muito. Depois que terminam as aulas, eu fico aqui dando resultado para os pais, recebendo pais. Eu atendo gente para matrícula, eu faço entrevista para matrícula, e ali para janeiro, mais ou menos no dia 5 de janeiro até o dia 15, é quando eu faço uma viagem com a minha família. E depois volto e estou trabalhando. Eu não sei mais, por exemplo, o que é um mês de férias. Por exemplo, não sei. Nesses 11 anos, não há nenhum ano que eu tenha ficado 30 dias de férias, 0 vezes. Eu sempre tenho uma coisa aqui para resolver, eu sempre tenho uma questão para um pai para receber, uma entrevista para fazer. Eu trabalho mais do que eu trabalhava, e o foco da preocupação é outro. A responsabilidade social do empresário, ela precisa ser entendida pela própria sociedade. É uma responsabilidade social. São 47 famílias de professores que dependem dessa escola e 58 funcionários, 58 famílias de funcionários. Ou seja, uma empresa não gera a seco 58 mais 47 empregos. Ela gera, na verdade, empregos diretos e N empregos indiretos. Tá. Você gosta do que faz? Eu tenho já a idade para estar aposentado, eu tenho 33 anos de sala de aula e tenho mais alguns anos que trabalhei em outras coisas com carteira assinada. Eu nem cogito ainda a possibilidade de entrar com pedido de aposentadoria. Eu ainda sou bem animado, eu participo de todas as excursões pedagógicas, eu criei todas, eu criei a da Bahia, eu criei a de Minas, eu criei a de Paraty. Os meninos em Minas Gerais visitam uma hidrelétrica em Três Marias, visitam o Grupo Votorantim, vão na reserva do Caraça,
Tem aulas, né, em Cordisburgo, na cidade de João Guimarães Rosa, tem aulas de química na caverna, lá na Gruta de Maquiné, tem aula na Alcan, tem aula em Inhotim, e na Bahia eu levo eles na Bahia e levo eles até o Polo Petroquímico. Eles tiveram aula na Cordsa, na Continental Pneus, na Ford, na Cetrel, eles tiveram aula no Projeto Amar, no Castelo Garcia Dávila, tiveram aula de mergulho, tiveram aula... Enfim, eu ainda sou um apaixonado pelo que eu faço, absolutamente apaixonado e muito empolgado, muito. Eu chego aqui às 7 horas da manhã, você sabe disso? Eu chego aqui às 7 horas da manhã, segunda, quarta e sexta, e às 7 horas da manhã, terça e quinta lá em Taguatinga. E saio, eu tenho hora para chegar, eu só não tenho hora para sair. Sou muito empolgado com o que faço, muito. Continuo dando aula, eu dou aula para os primeiros anos. Dou aula de história para os primeiros anos. Infelizmente eu só posso dar aula para os primeiros anos porque são 4 turmas aqui e 2 lá. Então na verdade eu entro só 6 aulas na semana. Então tem um dia que eu dou aula que não atendo pais nem outras demandas que a direção tem. Muito obrigado a vocês. Agradeço liberar seu tempo e que receber isso? aqui a gente. São sempre bem-vindos. Muito obrigado a vocês.